Ô, doutora, e aquela pessoa que, assim, ó, ela nunca conseguiu ficar sozinha? Por exemplo, terminou um relacionamento, já emenda com o outro, que já emenda com o outro, que Grande já emenda chance com o de ser outro. border, porque pensa bem, grande chance. Porque olha só, se eu tenho um vazio, eu não posso entrar em contato com o meu vazio. E é muito interessante porque tem gente que tem a personalidade borderline, ela atrai não é porque ela tá afim de ficar com o outro, é para fazer uma reserva de mercado, porque se o outro for embora, ela tem que ter uma reserva. Aí vai complicando a vida. Entendeu o que eu tô falando? Porque assim, você pode conhecer alguém e eventualmente trair, pode acontecer. Mas você não fica, eu não fico pensando, tipo assim, ah, gente, eu acho que eu vou trair agora, pegar esse aqui, porque esse aqui pode sumir. Gente, é uma agonia você ficar É porque assim. você vive, tipo, na sobreatenção, achando que tá sempre... Mas você vive sempre sem ser você. Você está sempre vivendo para o outro. Por isso que são pessoas ciumentérrimas. Nossa. É aquelas pessoas que mandam mensagem, não me respondeu. Já deve estar com outra pessoa, já deve estar não sei o que, está trepando no trabalho. Calma, eu tenho isso. Ai. Mas eu tenho isso, tipo, se a pessoa não me respondeu, eu já entro numa noia. Tipo, porque essa pessoa ou apagou a mensagem, que agora tem que apagar a mensagem. Mas não tem nada a ver, né? E como diagnosticar? O border, você tem que fazer o histórico total de vida. Por exemplo, a infância do border é fofa. É fofa. São aquelas crianças que dançam, que não sei o quê, são fofinhas. Na adolescência também são fofinhas, são as queridinhas, assim, do vovô, da vovó. Ah, nunca fui. Aí o que acontece? Na primeira paixão, Desanda. nossa, desestrutura que você fala assim, Ah, tô tenho acreditando que essa pessoa. Eu já sei que eu não tenho borderline. Eu também não tenho, não. Acho que é ansiedade o teu. É. E, doutora, o que aconteceu comigo? Eu acho que deve acontecer com metade da população. Na minha primeira paixão, em vez de eu desandar, eu criei um muro. Então, assim, ó, muito bloqueio Platônico? emocional. Não, bloqueio emocional, amor. Ah, Comecei a investir em mim, entrei na academia, tudo. Aí, o que aconteceu? Não tenho vontade de me relacionar com a pessoa porque eu criei padrões altíssimos. E isso acaba me atrapalhando. Porque assim, eu quero me Entendi. relacionar. Só que assim, eu não quero a metade da laranja. Eu quero uma laranja inteira pra gente juntar e fazer um suco bem gostoso. não é border. Nem ferrando. E é tipo, meio que eu sinto que eu criei um bloqueio emocional porque é muito triste. Assim, às vezes eu quero me relacionar e eu tenho a dificuldade de mergulhar na piscina, sabe? Eu entendi. Você tem 1000 pés atrás. E é muito ruim, doutora. Porque de vez em quando eu penso em me jogar, assim. Aham. Ela é bem eu fechada pro vou relacionamento. viver a vida. E aí eu falo assim, nossa, mas se eu me jogar de cabeça, pode ser que essa piscina seja rasa. Será que eu boto a mãozinha ali pra sentir mais ou menos quantos Mas pés ela vai assim, ter? você teve alguma experiência traumática em relação a isso? Porque isso é coisa de quem se blindou. Eu me blindei muito. Do tipo assim, sabe Scarlett O'Hara, do Vento Levou? Uhum. Que acaba, ela fala, nunca mais passarei fome na vida. Sim. Você é tipo, nunca mais você Vou me permitir babaca sofrer. de novo, sabe? Eu Porque gostei de um isso cara é na adolescência. mecanismo. Ó, Um cara na adolescência, e ele é, tipo assim, foi muito escroto. Aí eu falei, jamais eu vou permitir isso acontecer de Entendi. novo. E Entendi. aí, ao invés de eu entrar pro fundo do poço, eu não falei, caralho, eu vou cuidar de mim e vou ficar e virar uma grande gostosa. Uhum. Mara. E aí, agora eu queria recuperar um pouco desse lado humano, de tipo, caramba, eu preciso me entendi. relacionar, quero sentir. Mas tem uma coisa interessante que você, tipo assim, você observa muitas pessoas. Muito. E isso é ruim. Em alguns aspectos, porque. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque que acontece? Vou te falar. Porque você pode até idealizar, fantasiar, mas na hora que você põe a Vero ali, você fala, não, isso aí eu já vi isso, já vi aquilo. Sabe por quê? Porque assim, ó, não adianta a pessoa falar as coisas mais lindas, ela precisa agir o que ela tá falando. É óbvio. E eu sou esse tipo de pessoa. Se eu tô te observando ali, eu vejo que você tá falando. Mas Ai, que você age totalmente diferente. Você tá de no posse aí. Mas isso é bom. Porque assim, eu vou te dar uma dica. Pega um homem tímido. Um fóbico social. Você sabia que é meu tipo favorito? Por quê? O que é o fóbico social? Fóbico social é o tímido excessivo. É a timidez excessiva. Aquele que você olha e fica vermelhinho. Por que o tímido excessivo? O que acontece? Ele não tem a menor coragem de chegar a você. Tá? E quando você chega a ele, ele fica encantado. Do tipo assim, como? Como assim? Como é que me viu? Como é que me aceita? E o tímido tem uma coisa. Entre quatro paredes, ele é maravilhoso. Gosto. Porque ele se esforça para recompensar você que foi lá atrás dele. E, em geral, o tímido tende a ser fiel. Porque ele fala assim, ninguém mais vai me amar, ninguém vai mais ter essa coragem. Então, e as pessoas acham, sabe aqueles caras que chegam, o rei da noite?
esse vai pra cama com você é capaz de mijar a cama. De tanto que ele bebe, de tanto que ele fica assim. E vai dizer pra todo mundo que te comeu e não comeu. Mijou tua cama, tá? Não fez nada. Broxou, Broxou, ou então nem estava tão bêbado que não foi? não foi. Agora, o tímido, não. Quer mostrar serviço. O tímido, ele publicamente, ele não consegue. Mas na hora que é você e ele... Ah, então a dica é, gente, peguem tímidos. Eu fiquei com vontade também. Então, assim, ó, gente, se vocês me verem agora frequentando bibliotecas, lugares assim, onde as pessoas são mais introspectivas, estão ali no mundo do Nerds. livro, mais nerd, lan houses, saiba que eu estou a casa. Eles estão dentro de casa, porque eles não conseguem nem sair. Sério que chega a ser esse nível? Mas ao mesmo tempo, Como vai depois conhecer, se dedica. Ah, minha filha, uma hora tem que sair. Né? Peraí, doutora, vou começar a bater na porta do povo. Vem cá. Você quando olha um cara e o cara fica todo vermelho. Você ama. Eu amo. Claro. Porque eu amo, porque você fala assim, então, peraí, já entrei na mente dele. Aí ficou vermelhinho. Adoro vermelho, tom cerejinha. Ó, tá vendo? Doutora, mas é uma boa. E eu sempre falo que eu sempre gosto de cara Não, low e profile. quando você sai e bota, segura a mão, tá gelada, tá em sudorese, aí pode levar pra casa. Ai, perdi um que tinha sudorese. O que é isso? Não, peraí, você pegou um cara que tinha sudorese? Sudorese é suor na mão, né? Ai, que susto. Não, suor geral, mas quando é na mão, Sim, tímido... que as axilas ficam molhadas. Oh, Ai, eu deixei passar. Que ódio. tivesse falado comigo, eu te falava, pega. Ai, doutora. Eu estranhava Depois, o se suor. ficar muito ruim, a gente bota botox nos axilas. Óbvio, depois eu ia pedir pra Ou a botox. gente mandaria andar com absorvente embaixo do subaco. Rafael. Uai, gente! Mas eu lembro que a pessoa ficava muito transpirando aqui e a mão suava muito. Eu tô tentando lembrar quem. Ah, tá. E. Que tudo. E ele chegou tímido, assim. Peraí. Mas ele chegou tímido, depois ele foi se mostrando. Ele ficou mais abertinho. Se for você e ele entre quatro paredes, tá certo. Fica bem abertinho mesmo. Ah, foi. Ah, claro. Eu tô falando que tímido é maravilhoso entre quatro paredes. Tu tá me confundindo as histórias. Entendi. Agora- É que teve um momento que eu, com meus amigos assim que ele deu uma abertura que eu fiz, ei, cadê a timidez? Aí- Depende, né? É. Tem gente que consegue atuar uma timidez? Difícil, porque a timidez excessiva, ela dá sinais, né? Que é isso de ficar vermelhinho, a mão Fica transpirar. vermelho, a pessoa fica sudorese intensa, fica um pouco... O coração dispara. São aquelas pessoas que não fazem uma palestra. Se for fazer uma palestra, a pessoa quase desmaia lá em cima.